Olá! Vamos aqui dar seguimento ao nosso bloco de cirurgia nas questões comentadas para a prova teórica do Revalida. Vamos lá, tem muita questão legal. Queimadura é algo que muita gente tem dúvida, né? A prova gosta de colocar esse tipo de pegadinha, você se confunde com o tipo de questão, como que eu faço a hidratação, eu faço da forma correta do ABCD do trauma, eu pulo, eu vou direto, o que eu faço? A forma mais simples sempre, esse tipo de questão que é complicada, a forma mais simples é você estudar através de questões. Você aprender a fazer a questão, eu sempre gosto de dizer que o Revalida tem uma forma própria de cobrar alguns temas e aí você precisa entender o que o Revalida quer nesse tema. Não adianta você ficar estudando aquela coisa gigantesca toda se o Revalida quer uma coisa só. Então, presta atenção, vamos aqui olhando as questões de queimadura que já caíram na prova do Revalida. Eu coloquei até algumas aqui de outras instituições para a gente pensar no geral e ver o que a prova gosta da parte de queimadura. Então, primeira questão aqui do INEP mesmo, Revalida de 2013. Vamos lá, olhando passo a passo. Ó. Um homem com 25 anos de idade chega ao setor de emergência do hospital público de grande porte após ser atingido pela explosão de um rojão com fogos de artifício. Isso foi há 40 minutos. Apresenta-se consciente, porém agitado, taquipneico, com face de dor forte. Frequência cardíaca 130 batimentos, pressão arterial 130 por 90 milímetros de mercúrio, saturação de O2 95%, é um paciente que já que foi uma queimadura mais grave, né? Ao exame inicial apresenta-se vasta queimadura de terceiro grau na mão, já é uma queimadura grave, no membro superior esquerdo e na região anterior do tronco, anterior 18%, né? Então essas queimaduras aqui já indicarão internação desse paciente, a gente tem que fazer o ABCD do trauma completo aqui. Beleza? E ainda queimadura de segundo grau no membro inferior esquerdo e na cabeça, né, no couro cabeludo. O médico de plantão resolveu transferir o paciente para um centro especializado no tratamento de queimados. A intervenção mais importante a ser realizada antes da transferência, a fim de minimizar os riscos de agravamento, quer dizer, olha, paciente com face de dor ali, já está com a oximetria baixando, né, porque ele está taquipneico, está taquicárdico. O que você tem que fazer nesse paciente aqui na hora de transferir? Quer dizer, se o médico já fez todo o atendimento inicial aqui, você precisa transferir ele com segurança. Então, já foi feita aquela primeira parte do ABCD do trauma. O que você precisa fazer primeiro? Garantir permeabilidade via aérea com intubação orotraqueal? Dá uma olhadinha, você viu algum indício aqui? Claro que eu vou falar disso depois, no final, aqui a gente vai fazer um resumão e tocar nos pontos mais importantes para a queimadura, mas a grosso modo você já vai ver que não tem uma indicação aqui para intubação. B. Administrar antibiótico terapia profilática e vacina antitetânica? Agora não, né? Aqui é um quadro que não precisa de antibiótico profilático e se você já está transferindo para o centro de queimados, não é o que você precisa fazer aqui. Próximo, envolver as áreas lesionadas com compressas úmidas? Não, né? Tem até queimadura elétrica ali, então queimadura de terceiro grau, né? Aqui. Então, não é hora de fazer isso. D. Funcionar acesso venoso e iniciar reposição volêmica? Já é mais adequado, né? E o último, prescrever analgésicos fortes e ansiolíticos? Não, né? Você vai prescrever ansiolítico em paciente de queimadura? Você já viu isso? Analgésico forte? Tem isso na sua cabeça? Aprende a responder questão. Por que uma alternativa correta, que você sempre procura a alternativa correta em uma prova teórica, aquela mais bonitinha, aquela mais perfeitinha. Por que uma alternativa teria analgésico forte? Não seria mais bonitinho se falasse prescrever analgesia para esse paciente ou analgesia e hidratação para esse paciente? Então, tem noção disso. Essa alternativa na hora de responder tem que estar bonitinha, tem que estar completa. Tá bom? Então, ansiolítico não tem necessidade e analgésico forte, a palavra forte já tira a gente dessa jogada. Então, a resposta aqui é funcionar acesso venoso e iniciar reposição volêmica. Esse paciente tem que chegar lá já com essa reposição, pelo menos aquela inicial que a gente já faz lá no C do ABCD do trauma, tá bom? Questão de 2011. Paciente com 29 anos de idade procura o pronto-socorro local em virtude de queimadura com água quente na coxa direita, ocorrida há 10 minutos enquanto preparava café. Queimadura de água, gente, com água, tende a ser uma queimadura mais leve, tá bom? Depois, ao final aqui das questões, eu vou repassar e vou te mostrar o que é queimadura leve ou não. Informa queixa de dores no local da queimadura, informa ter dado à luz há 2 anos e o cartão de acompanhamento da gestante mostra todo o esquema vacinal foi feito corretamente, quer dizer, a vacina de tétano lá que a gente precisa fazer já está feita.
paciente está consciente, orientada, eupneica, hidratada, normocorada, afebril, frequência cardíaca 79, pressão arterial 12/8, tranquila, né? Como o carioca diz aqui, uma uva, tá tranquilo. Ao exame local, apresenta flictenas, né? Bolhas, eritema e edema em face anterior da coxa direita. Qual que é a conduta? Tá vendo que é um quadro leve, foram queimaduras de primeiro e segundo grau aqui, né? Só tá esse eritema e alguns flictenas. Então, tranquilo, o paciente está estável, não precisa de muita coisa. Então, a letra A, realizar a lavagem da ferida com solução fisiológica a 0,9%. Analgesia endovenosa com dipirona. Recomendar não romper os flictenas e realizar o curativo com solução fisiológica 9%, 0,9%. Associada a sulfadiazina de prata. E analgesia domiciliar com dipirona, se necessário, bem completinho, né? AB. Realizar a limpeza da ferida com clorexidina, analgesia endovenosa com meperidina endovenosa e antibiótico oral com cefalexina, não. Aqui eu já vou cortar porque não precisa fazer uma analgesia com meperidina, isso não é a primeira escolha. Fazer endovenosa com antibiótico, para que antibiótico aqui oral nesse caso não tem indicação, tá bom? E aí depois falava analgesia domiciliar com tramadol. Que é isso, gente? Medicamento super potente. Para que tramadol nesse quadro? O C. Realizar a limpeza da ferida com o PVPI tópico, seguida da termoterapia com gelo. Termoterapia, nada a ver, não tem necessidade de colocar gelo em queimadura. Analgesia endovenosa com tramadol, antibiótica terapia parenteral com penicilina, benzatina e M. Corta isso aqui, esquece, né? D. Lavagem da ferida soro fisiológica 0,9%. Analgesia oral, você está no hospital fazendo analgesia oral, o paciente está com dor na hora, faz endovenoso, né? Com paracetamol, não tem nenhuma contraindicação da dipirona aqui, não tem necessidade. Realizar o curativo com clorexidina e lidocaína tópica, tá? Romper flictena, não, a gente não rompe no primeiro atendimento. E realizar debridamentos dos tecidos desvitalizados, antibiótica terapia parenteral com penicilina cristalina e M. Nada a ver aqui, né? Penicilina cristalina a gente usa EV. Letra E, limpeza da ferida com soro fisiológica 0,9%. Analgesia oral com dipirona. Recomendar não romper flictenas. Realizar curativo com o PVPI e lidocaína tópica. Prescrever analgesia oral com tramadol e antibiótico terapia. Com amoxicilina clavulanato, não, né? Então, a mais tranquila, um quadro leve, o paciente está bem, está estável, você vai fazer aquilo ali. Realizar a lavagem da ferida somente ali, recomendar não romper o flicteno, você não rompe as bolhas. Realiza o curativo com a sulfadiazina, que é um antibiótico tópico, analgesia para casa com dipirona, maravilha, beleza? Questão de 2012 do INEP. Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade, em tratamento clínico para transtorno depressivo. Deu entrada de emergência após tentativa de suicídio com fogo, após banhar-se com álcool, né? Esse aqui é um quadro que era legal até para prova discursiva, bem completo. Você ia fazer a abordagem de queimadura e depois fazer a parte depressiva aqui. Queixa-se de sensação de sufocamento e dor nas áreas queimadas. Ao exame apresenta-se extremamente ansiosa, pouco cooperativa, gemente, com queimadura de segundo grau e terceiro grau em face, queimadura grave em face, né? Tronco anterior e posterior e membro superior esquerdo, incluindo a palma da mão. Taquipneica, taquicárdica, PA 100/60, ok? Observe as queimaduras de cílios e vibrícias nasais. Na ausculto pulmonar, discreta sibilância, demais aspectos do paciente, do exame físico, não acrescentam outros agravantes ao quadro. A medida mais urgente a ser adotada é que eu já vou direto. Claro que eu vou passar as indicações no final da aula aqui, mas você já vai direto. Tá vendo que é uma paciente pouco cooperativa, tá agitada, foi uma tentativa de suicídio que você teve e principalmente aqui, além das queimaduras graves que ela tá, além, né, que tá taquipneica, taquicárdica, o que está acontecendo aqui? Queimaduras de cílios e vibrícias nasais. Lembrem dessas duas palavras. Toda vez que uma questão de queimadura falar em queimadura de cílios e vibrícias nasais, esse tipo de queimadura em face aqui, você precisa intubar esse paciente. Tá bom? Queimadura de cílios e vibrícias nasais é igual intubação. Então, agora a gente vai ler aqui as alternativas, mas já sabe o que você tem que fazer é intubar. Letra A, a hidratação associada à prescrição de antibiótico terapia profilática. Letra B, instalação de acesso venoso central. Letra C, resfriamento do paciente com água corrente, lençóis molhados. Letra D, intubação orotraqueal para garantir a permeabilidade das vias aéreas. É isso, tá bom? Intuba esse paciente. Isso aqui, uma dica simples dessa pode te salvar na questão, ainda mais se isso aqui cair na questão discursiva, tá bom?
Um homem de 25 anos de idade, baterista de trio elétrico, deu entrada no pronto-socorro há 24 horas, vítima de extensa queimadura elétrica em rede de alta tensão. Foi transferido para a unidade de terapia intensiva após hidratação vigorosa e mantém estabilidade hemodinâmica com aminas. Está usando aqui já a adrenalina, está com a noradrenalina. Está evoluindo com redução do débito urinário e aumento da creatinina sérica. Então, olha lá, ó. Você já fez nesse paciente aqui uma hidratação vigorosa, ele está estável, mas está tendo uma redução do débito urinário. Tem muita atenção, gente. Paciente, quando você fez ali a hidratação desse paciente queimado, você já tem que passar a sonda e medir o débito urinário. Lembrando mais uma vez, se for questão de prova discursiva, isso aqui vai ser ponto garantido. Você precisa fazer hidratação e passar a sonda para ver o débito urinário. A gente geralmente mede ali, precisa chegar a 100 a 200 ml por hora, tá bom? Para esse paciente aqui de débito urinário. Né? Claro que a maioria da hidratação vai ficar lá dentro, fazendo a volemia do paciente, tá bom? Está também ventilação mecânica, o balanço hídrico de 24 horas é positivo de mais 3 litros e 500 ml. Medida da pressão venosa central do paciente é de 20, o potássio sérico dosado é de 5,5, o pH sérico de 7,6 e o pH urinário 6,5. Eletronormal, qual deve ser a conduta imediata para esse paciente? O que você tem que fazer aqui rapidamente? Você tem que alcalinizar a urina dele? Olha ali a urina, né? Tá o pH em 6,5, o pH normal da urina vai entre 5 e 7, então tá normal, não tem nada que você precisa alcalinizar aqui. Você precisa aumentar a volemia desse paciente. O paciente já está você já viu aqui, ó, que ele está com balanço hídrico positivo, né? Então não precisa aumentar a volemia aqui. Prescrever um diurético ou vou prescrever gluconato de cálcio? Você vai fazer o diurético. Esse paciente já está com a volemia, esse paciente está inchado e ele está tendo uma atuação ali, por essa agressão ao corpo, uma atuação maior do hormônio antidiurético. Então você precisa fazer um diurético para esse paciente, tá bom? Questão do INEP de 2015. Um paciente de 24 anos de idade, com queimaduras pelo corpo, chega ao pronto atendimento da UPA trazido pelo marido. Acidentou-se a jogar álcool na churrasqueira. Isso é perigo, viu, gente? O paciente está consciente e orientada, com queimaduras de 2º grau no tronco anterior e em face anterior do membro superior direito. E queimaduras de 3º grau na mama. Então, a prova gosta de descrever para você saber a porcentagem aqui de queimadura, né, na regra dos 9 de Wallace. Ela está com queimadura de 2º grau no tronco anterior, todo, né? Então, 2º grau ali, tronco anterior, 18%. E ela está em face anterior do membro superior direito, 4,5% na frente, 4,5% atrás. Então, já passou de 20% aqui, já daria os 22,5% aqui. Mas a queimadura de 3º grau na mama, mas aí está dentro já do tórax, né? Queixa-se de muita dor, diante disso o médico resolveu interná-la para tratamento. O médico se baseou para a indicação na internação na presença dele. Ao final da aula eu vou passar as indicações aqui de internação. Claro, a gente tem um resumo no final. Queimaduras de 2º grau em 20% da superfície corporal, 20% ou mais. Queimaduras no tórax, havendo suspeita de lesão de vias aéreas? Não tinha lesão de via aérea aqui, né? Queimaduras de 3º grau em mais 5% da superfície corporal? Não, né? Queimadura de circunferência no braço com risco de síndrome de compartimento, né? Síndrome compartimental? Não, né, gente? Queimadura de 20% de 2º grau, de 20% ou mais, já é uma indicação de internação. Essa aqui da Universidade Federal de Campo Grande, VOF, né, que aí lembra da época de faculdade nossa lá. Sobre as queimaduras de 1º grau, considera assertivas abaixo, utilizando V para verdadeiro, F para falso. As queimaduras de 1º grau são, por definição, lesões confinadas à epiderme. Sim, é lesão superficial. Eu coloquei uma fotinha sobre isso no final aqui da aula. Verdadeiro. As queimaduras de 1º grau são dolorosas, eritematosas e pálidas ao toque, com a barreira epidérmica intacta. Sim, né? Elas são dolorosas, tem eritematose, quando fica vermelhinho, quando você aperta, assim, ela fica pálida ao toque. E a barreira epidérmica, sim, fica intacta. Próxima. Essas queimaduras não resultam em cicatriz e o tratamento visa conforto, uso de pomadas suavizantes tópicas, com ou sem aloe vera, e anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, e a sequência correta é. Então tá ok, queimadura não resulta cicatriz mesmo, esse tipo de queimadura de 1º grau, fica só vermelho.
usa pomadinho para dar uma amenizada, só anti-inflamatório para dor. Então é isso, tudo verdadeiro. Essa questão aqui é uma questão também da Universidade Federal de Campo Grande. Um homem de 30 anos de idade luta contra um incêndio em sua casa por cerca de 3 horas. 2 horas depois vai ao pronto-socorro queixando de dor de cabeça, náuseas, tontura e distúrbios visuais. Ao exame físico está eupneico consciente. Então, o que esse paciente teve aqui? Provavelmente um contato muito grande com a fumaça, né? Ele não teve nenhuma queimadura em específico, ele teve um contato com a fumaça e teve algum grau de afecção pulmonar. Tá bom? Por isso que ele está tendo dor de cabeça, tontura e esses sintomas. Você precisa fazer, o tratamento apropriado é hemodiálise, nada a ver, não está dando dado nenhum para isso aqui, né? Tratamento com câmara hiperbárica, né? Não tem nenhum tipo de infecção aqui ainda. Infusão de bicarbonato de sódio, não, a gente não está tendo aqui nenhum grau de acidose também, no caso seria uma acidose respiratória, não tem nada a ver com bicarbonato aqui nesse caso. Máscara de oxigênio a 100% ou broncoscopia para avaliar a lesão. O primeiro aqui que a gente tem que fazer é a máscara de oxigênio a 100%. Depois, dependendo do quadro, a gente precisa realmente fazer uma broncoscopia. Durante o atendimento de um paciente que apresenta 40% da superfície corporal total queimada, a ressuscitação hídrica deve ser uma taxa de infusão inicial, considerando que o paciente tem 80 kg de. Olha, isso aqui é a famosa fórmula de Parkinson, então você tem que saber. Então, olha, paciente que apresenta 40%, não dá nenhum dado desse paciente, não fala se ele tem comorbidade, se ele é idoso, o que ele é. Quando for dessa forma, o que você vai fazer para dar como dica? Então, pega essa dica aqui. Fórmula de Parkinson, vou falar mais dela depois. 2 a 4 ml por quilo, vezes o quilo, vezes o score de queimado. Então, você já viu lá que é um score de 40%, um paciente de 80 kg. Você vai pegar esse total, vai fazer 50% dessa infusão nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas próximas 16 horas. Qual que é o consenso aqui? O que você vai usar como dica? Toda vez que não der dado nenhum sobre o paciente, um paciente jovem, tranquilo, que não tiver comorbidade, tiver doença nenhuma, você usa. Porque todo mundo vai ficar com dúvida, né? Poxa, eu uso 2 ou uso 4? Se o paciente não tiver comorbidade, paciente jovem, tranquilo, não falou nada sobre ele, usa 4, tá bom? Para você não se confundir aqui. Então, como é que fica lá? 4 ml vezes o peso, vezes o score. Então, 4 ml vezes 80 vezes 40. Então, total ali de 12.800 ml em 24 horas, 50% da infusão nas primeiras 8, os outros 50% nas próximas 16. E ainda essa questão, dava essa sacanagem de você ter que saber, porque ele pediu o débito aqui, o volume, por hora, e não em 8 horas. Né? Você ainda tinha que pegar esse resultado e dividir por essas 8 horas. Então, o resultado aqui é 800 ml hora. Deixei a conta aqui, tá vendo? 6.400 dividido por 8 ainda, teria que fazer na mão. É chato? Mas tem que saber. Próxima questão, INEP de 2020. Uma mulher de 43 anos de idade, com 80 quilos, sofreu queimaduras na perna após receber descarga elétrica há 1 hora. Durante o atendimento hospitalar, o médico emergencista percebeu pequena queimadura em face lateral da coxa direita, cerca de 5 centímetros. E na outra face lateral do pé, do mesmo lado, próximo à maulela, cerca de 2 centímetros. Ao realizar o exame físico, os sinais vitais da paciente estavam estáveis. O médico iniciou a hidratação venosa colocando a sonda vesical para monitorar a diurese. Sempre lembra da sonda vesical, tá bom? Notou saída de cerca de 80 ml de urina um pouco mais escura que o habitual. E aí ele solicitou então hemograma, dosagem de creatinina, cujos resultados estavam normais. Beleza, o rim tá legal, né? A insuficiência renal aguda é uma complicação que a gente tem que ficar muito preocupado com ela, a gente teme muito ela numa internação no paciente queimado. Então, é por isso que a gente faz uma hidratação tão vigorosa, porque é comum acontecer, se tratar mal, vai acontecer uma insuficiência renal aguda nesse paciente, tá bom? Diante desse quadro, após internação e os curativos, a conduta imediata é: você vai fazer uma hidratação venosa com ringue lactato pela forma de Parklet e dar alta para essa paciente. Você vai fazer uma hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% até atingir o débito urinário de 60 a 80 ml hora. Você vai fazer hidratação venosa com ringue lactato até atingir o débito urinário de 100 a 200 ml hora. Ou você vai fazer uma hidratação com soro fisiológico 0,9% até atingir o débito urinário 80 a 100 ml hora e fasciotomia da coxa direita. Não, ela não tem uma síndrome
compartimental ainda, tá bom? O que eu vou te dar como dica? Queimadura, usa sempre o ringue lactato. Quais alternativas tem o ringue lactato ali? A letra A e a letra C, tá bom? Você não vai fazer uma forma, corrigir uma hidratação com a forma de Parkland e mandar o paciente para casa. Até porque, né, você tem que fazer 8 horas, depois das 16, pedir exame e reavaliar. Se o paciente passou para a fórmula de Parkland é porque ele é um paciente grave, tá bom? Então você tem que fazer a hidratação e focar. Lembra que eu falei lá atrás? Preocupe-se sempre com o débito urinário. E o débito urinário que você vai buscar é o de 100 a 200 ml hora, beleza? Questão de 2021, revalida agora do ano passado. No atendimento de urgências por queimaduras, a avaliação da extensão de superfície corporal queimada, o score do paciente, pode ser feita pela regra dos 9, né? O diagrama de Lowndes-Brown, né? Ou de Wallace. Mais recentemente, com o uso de aplicativos de smartphone, é isso que a gente faz mesmo, né? Só que na hora da prova não tem smartphone, tem que saber o cálculo. Utilizando a regra dos 9, um paciente masculino de 60 anos, pesando 50 quilos, com uma queimadura de terceiro grau, que atinge a totalidade do membro superior direito e a totalidade do membro inferior esquerdo. Tem-se, respectivamente, a superfície corporal estimada e a reposição hídrica, segundo a forma de Parkland, D. Então, vamos lá. Qual que é essa superfície aqui? Queimadura de terceiro grau, na totalidade do membro superior direito. 9% aqui desse membro inteiro, né? E a totalidade do membro inferior esquerdo, mais 18% da perna esquerda inteira, né? Toda, quando a gente fala a totalidade, na frente e atrás. Então, eu não sou muito bom de matemática não, mas vamos lá. 9 mais 18, 27% que a gente tem de queimadura nesse paciente. E vamos ver lá o cálculo da reposição. Então, quais são as alternativas? Letra A, área de 27% de score e 2.700 ml administrado nas primeiras 24 horas ao momento da queimadura. Área de 27% de score, ok. E 1.350 ml administrado nas primeiras 8 horas no momento de queimadura e 1.350 ml administrado nas próximas 16 horas. Ou letra C, área de 18%, já vamos parar, com 18% não era, a gente já viu. E a D, área de 18% já não é. Então a gente fica entre as duas ali. Qual que é o problema dessa questão aqui? Porque quando você vai fazer, se você olhar a grosso modo, claro que na hora da prova você vai estar nervoso pra caramba, você não vai prestar atenção nisso. Mas se você for olhar ali, olha a letra B. 1.350 ml em 8 horas e 1.350 nas próximas 16. Então, se você somar os 8 horas com as 16 horas, são 24 horas. Quer dizer, se são 1.350 nas primeiras 8 e 1.350 nas próximas 16, qual que é o óbvio aqui? Você vai ter que somar isso e daria os mesmos 2.700 ml nessas 24 horas, que é a alternativa A. Então, é uma questão totalmente passiva de anulação, porque como que você vai manter uma questão que fala no final a mesma coisa? Só que, né, olha aqui a formulazinha, eu calculei com 2, e qual que é o problema aqui? Principal. Qual que é o problema? Não, qual que é a diferença aqui? Quando você olha esse paciente em relação àquele lá de trás, na fórmula de Parkland, esse daqui tem 60 anos, ele é idoso. No idoso, você não começa com 4 ml. Que eu te falei, paciente jovem, rígido, você começa direto com 4 ml na fórmula de Parkland. Se o paciente é idoso ou tem alguma comorbidade, você vai ter que usar menos, começa com 2 a 3, mas começa 2 dele. Por isso que a conta aqui foi feita com 2, olha lá. 2 ml vezes 50 vezes 27. 2.700 em 24 horas. Então aqui dá para anular essa questão porque fala a mesma coisa. Mas, o que eu sempre falo em questão de revalida aqui? Você tem que procurar a alternativa mais certinha, mais perfeita. Então, o que eu coloquei ali? 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16, com 1.350 ml. Então, as duas estariam corretas no final. Mas a letra B é a mais perfeitinha, que ela pega esse volume e distribui pelas horas corretas da fórmula de Parkland. Então, para você aplicar a fórmula de Parkland de forma correta, como está pedindo ali, segundo a fórmula de Parkland, a reposição como ele tem que ser feita. Então, tem que ser feita desse jeito aqui. Dá para tentar anular? Dá para tentar brigar? Até daria. Mas, com a alternativa, a questão está pedindo a alternativa que mostra a fórmula de Parkland, a letra B é a mais correta. Beleza? Então, vamos fazer uma revisão aqui, final. O que você precisa saber, né, na queimadura para você pegar de forma rápida.
Aquilo que eu te falei primeiro do acometimento da pele, porque a queimadura de primeiro grau vai atingir a epiderme, que é a camada mais superficial, causa somente essa vermelhidão, realmente queimadura por água quente, por sol. Segundo grau, atinge a epiderme, a parte da derme, a parte um pouquinho do meio ali. Então essa aqui vai dar aquelas bolhas e dói pra caramba. E a de terceiro grau, que vai atingir todas as camadas, aquela que passa tudo, pega até a inervação. Por isso que ela não vai ter dor, porque ela queimou o nervo no local, não vai ter dor mais, tá bom? Porque ela é muito profunda. Você vai classificar pela regra de 9, dos 9 aqui de Wallace. Então, se você ainda não sabe, já deveria saber essa altura. Mas ali na cabeça 9%, 18% na frente do tronco, e ali não vai separar abdômen e tórax, vai estar o tronco. 18% na frente, 18% atrás, então 36% de tronco. 9% membro superior em cada um, então é 4,5% na frente, 4,5% atrás. 1% no períneo, 18% em cada membro inferior, 9% atrás e 9% na frente, beleza? Na criança é um pouquinho diferente, a criança é mais cabeçuda, então você tem ali 18% na cabeça, 18% no tronco, frente e atrás, membro superior 9%, 4,5% frente, 4,5% atrás, e membros inferiores são mais curtos, né? 7% na frente, 7% atrás, beleza? Pegou isso daqui, você vai classificar se é uma queimadura leve, moderada ou grave. Queimadura leve, de primeiro grau ali em qualquer extensão vai ser leve. Se for segundo grau, menor que 10%, né, em paciente maior que 12 anos, ou menor que 5% em crianças, já ainda é leve. Terceiro grau, menor que 3%, bem pouquinho, né? A moderada é de 10 a 20% de score em maior que 12 anos e 5 a 15% em menor de 12 em crianças e menor do que 10 nos pacientes terceiro grau. Até tem, gente, uma classificação de queimadura de quarto grau em alguns locais, mas a gente vai usar o mais básico aqui de Ministério da Saúde, tá? E as queimaduras grávidas, que a gente vai precisar entubar o paciente, em algumas, ou internar, nem entubar não, entubar eu vou mostrar ali. Aqui a gente vai precisar internar o paciente. Segundo grau, maior do que 20%, terceiro grau, maior do que 10%, elétricas, químicas, radiações, idosos, criança maior que 2 anos, com mais do que 10% de score, lesões inalatórias em mãos, pés, orelha, face, perineal, periorificial, estiver vomitando muito, tudo isso são lesões graves, tá bom? E aí, vamos lá. Como que você vai fazer a avaliação inicial desse paciente? A ABCDE do trauma. Muita gente confunde, principalmente depois que vocês vão fazer a prova prática também, depois você pode pegar na prova discursiva, como que você vai esquematizar esse atendimento? ABCDE do trauma. Queimadura é um trauma. Então, qual que é o mais importante aqui, principalmente para a questão? Quando você vai entubar o paciente, que o A é você ver permeabilidade das vias aéreas. Então, você tem que saber quando vai entubar esse paciente. Então, quando você vai entubar, se tiver alteração de nível de consciência, tiver estridor, rouquidão, uso de musculatura acessória, retração external, o paciente já tendo esforço respiratório, queimadura de grande extensão, né, maior ali que 50%, queimadura facial extensa, você vai ter que entubar esse paciente. Você vai ter que fazer uma queimadura, quando tem queimadura dentro da boca, queimadura de vibristas nasais, como eu falei lá, ou sobrancelhas, né, e de cílios, escarro carbonático, dificuldade de deglutição, são pacientes que você precisa resolver no AC essa intubação, tá bom? Letra B, paciente que é o brief, né, aqui, que é a respiração, você precisa ver como que está a respiração. Não precisa fazer muita coisa. Como no trauma, geralmente a gente olha lá no pneumotórax, faz aquele tanto de coisa. Aqui na letra B, a gente vai somente colocar o oxigênio em alto fluxo a 100%, beleza? Letra C, a reposição volêmica. Isso aqui é importante. Se o paciente tiver mais que 20% de score de queimado, você vai fazer no C já essa reposição. 1 litro de ringue lactato, os 2 acessos calibrosos ali, já pega, coloca 500 ml em cada braço e passa a sonda vesical. Toda vez que você fizer a reposição volêmica, passa a sonda. O que é importante? Depois você vai fazer o Parkland, isso aqui é o inicial. Quando você fizer o Parkland, você vai deduzir esse 1 litro aqui na hora de fazer lá, beleza? Letra D, o nível de consciência. E a letra E, retirar roupas, retirar adorno, relógio, pulseira, brinco, tudo. Limpa, se for com queimadura química, limpa todo esse paciente, depois você aquece ele, beleza? Qual que é a avaliação secundária? Você vai olhar o corpo inteiro depois que tirou, ver se tem alguma lesão. Tá? Às vezes é comum, né? Uma queimadura, o paciente corre, bate, tem uma fratura na perna, alguma fratura no corpo, algum outro tipo de machucado, precisa fazer uma sutura, alguma coisa. Então,
olha todas as lesões, né? Avalia como estão os olhos, né? As córneas, membranas timpânicas, olha o ouvido, olha a boca, olha tudo desse paciente depois. E aí, qual que vai ser essa reposição volêmica? Eu vou internar esse paciente, como que eu vou fazer? Fórmula de Parkland, que nós já passamos lá. 2 a 4 ml vezes o peso, vezes o quilo, o total desse volume, que é o volume que você vai infundir em 24 horas. Né? Para adultos e crianças maiores de 14 anos, 50% desse volume nas primeiras 8 horas e 50% nas próximas 16 horas subsequentes. Você vai considerar o volume já realizado na BCD do trauma. Então, se deu ali 5 litros, você vai calcular 4 litros na hora de infundir a fórmula de Parkland, tá bom? E aí o que eu falei lá antes. Idosos, portadores de insuficiência renal e de insuficiência cardíaca congestivas devem ter o seu tratamento iniciado 2 a 3 ml por quilo. Então, vai por 2, o que é melhor aqui. Então, quando for idoso, né, 60 anos para cima, tem que fazer com 2 só, beleza? Talvez esse paciente já tenha algum grau de afecção renal ali, deterioração renal que você não sabe, então a gente tem que ter cautela. Se queimaduras elétricas, né, aí você já vai direto por 4 mesmo se for idoso, que é uma queimadura mais grave, tem uma infecção maior nesse paciente, você vai usar 4 ml em todas as idades. Para crianças menores de 14 anos, a fórmula fica com 3 ml vezes o peso vezes o quilo. Então, o paciente de cima lá, que eu falei ali, que são os pacientes maiores de 14, paciente menor, você vai fazer com 3 ml, beleza? Então, tem um exemplo ali do paciente que está com 2, um paciente idoso, né? 70 quilos, 50% ali daria... Não, ali está com 4, 2, 7 vezes 50, 3.500. Isso aí a gente já passou exemplo lá, né? Esquece isso aqui, tranquilo. E sempre lembra de acompanhar o débito urinário desse paciente, que o alvo 100 a 200 ml hora. Passa a sonda e pega e acompanha o débito urinário, que você já viu que já caiu muita questão disso e pode cair de novo. Beleza? Quando você vai internar esse paciente para fazer essa fórmula ali? Queimadura de segundo grau com score igual ou maior que 20% em adulto, ou mão, pescoço, face, genitália e via aérea, ou maior que 10% em criança. De terceiro grau, igual ou maior o score que 10% em adulto e 5% em criança, tá bom? E naqueles casos graves lá, todos aqueles casos graves que eu mencionei antes na classificação, você vai internar esse paciente, tá bom? Depois que internou, você vai solicitar todos os exames laboratoriais, fazer função renal, função hepática, hemograma, vai ajustar esse paciente, pedir todos os exames e aí você encaminha para o centro de grandes queimados. Não esquece disso, porque se cair principalmente na prova discursiva, no final sempre você vai ter que encaminhar para o centro de grandes queimados, tá bom? Não esquece do encaminhamento, até em prova prática depois, isso pode te salvar, pode ser um pontinho valioso no final da sua prova. Beleza? Essa foi nossa aula sobre queimaduras com questões comentadas para o Revalida.